Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela foi criada para ser pura e usada como isca para destruir o homem mais temido do deserto. Mas o que era para ser uma armadilha se tornou um amor proibido que pode custar a vida dos dois. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Yasmin El Farouk cresceu atrás dos muros brancos do convento Nossa Senhora do Líbano, perdido entre as montanhas de Minas Gerais, onde o mundo era feito de silêncio, disciplina e orações sussurradas em árabe e português. Ensinada a ser santa, nunca aprendeu a ser mulher. Filha bastarda de uma diplomata francesa com um comerciante libanês que a abandonou à própria sorte, sua existência era um segredo a ser escondido nas colinas mineiras, até o dia em que o mundo, faminto por poder, descobriu sua beleza. Manhã ainda carregava o cheiro de jasmim e café quando as irmãs a chamaram para o escritório da Madre Superiora. Yasmin caminhava pelos corredores de pedra com os pés descalços, como havia feito todos os dias pelos últimos 20 anos, sem imaginar que aquela seria a última vez. Suas mãos seguravam com firmeza o rosário de madeira que ganhara aos 15 anos, cada conta polida pelos dedos nervosos e pelas lágrimas de tantas noites de dúvida. Yasmin, minha filha, disse Madre Teresa com a voz embargada, os olhos evitando encontrar os dela. Chegou a hora de você conhecer o mundo além destes muros. A jovem sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O convento era tudo o que conhecia. As orações matinais, o cultivo das hortaliças, as aulas de francês e árabe com irmã Fátima, as tardes bordando com as noviças mais velhas. Era sua prisão e seu refúgio ao mesmo tempo. Não entendo, madre. Fiz algo errado? Não, criança. Mas seu tio Rahim está aqui. Ele tem direitos sobre você. Yasmin nunca tinha visto Rahim El Farouk pessoalmente. Apenas sabia que ele enviava dinheiro para o convento e cartas ocasionais perguntando sobre seu desenvolvimento. Era descrito pelas freiras como um homem influente, dono de galerias de arte em São Paulo e Brasília, com negócios que se estendiam pelo Oriente Médio. Um homem que havia construído um império a partir do nada, diziam, e que nunca se casara. Quando ela desceu as escadas de mármore branco que levavam ao hall principal do convento, viu-o pela primeira vez. Rahim El Farouk era um homem alto, de barba grisalha bem aparada e olhos escuros que pareciam calcular cada movimento, cada respiração. Vestia um terno italiano impecável e segurava um chapéu de feltro entre as mãos. Ao lado dele, 2 homens de porte intimidante aguardavam em silêncio. Yasmin, ele disse, e sua voz era grave, carregada de um sotaque que misturava árabe e português paulista. Você cresceu e se tornou exatamente o que eu esperava. Ela não soube como responder. As palavras se perderam em sua garganta. Rahim se aproximou e tocou gentilmente seu rosto, como quem avalia uma obra de arte rara. Pegue suas coisas, Habibti. Temos uma viagem longa pela frente. Para onde? Para São Paulo primeiro. Depois, para seu destino. O tom misterioso na voz dele fez um arrepio percorrer a espinha de Yasmin. Ela olhou para Madre Teresa, buscando algum sinal de que podia recusar, que podia ficar. Mas a freira apenas baixou os olhos e fez o sinal da cruz. 3 horas depois, Yasmin estava no banco traseiro de uma Mercedes preta, observando a paisagem mineira passar pela janela enquanto se dirigiam para a capital paulista. Rahim falava ao telefone em árabe, gesticulando com intensidade, enquanto ela tentava processar a mudança radical que sua vida acabara de sofrer. Tio, ela disse quando ele finalmente desligou. Por que agora? Por que depois de tanto tempo? Rahim virou-se para ela e Yasmin percebeu algo perigoso em seu sorriso. Porque chegou a hora de você conhecer seu propósito, minha querida. Você foi criada para algo maior do que orações e bordados. Que propósito? Você vai conhecer um homem muito poderoso, e vai ajudá-lo a encontrar a paz.
A forma como ele disse essas palavras fez Yasmin entender que havia muito mais por trás daquela explicação vaga. Mas antes que pudesse perguntar mais, Rahim já estava fazendo outra ligação, desta vez em português, falando sobre a mercadoria estar pronta para entrega. Eles passaram 2 semanas em São Paulo, no apartamento luxuoso de Rahim na região dos Jardins. Yasmin foi apresentada a um mundo que jamais imaginara existir. Roupas de grife, salões de beleza, professores particulares de etiqueta e dança. Era como se estivessem moldando uma nova versão dela, polindo cada detalhe de sua personalidade e aparência. Beleza não é suficiente, dizia Soraya, a consultora de estilo contratada por Rahim. Você precisa ser magnética, irresistível, mas também intocável, como uma obra de arte que todos querem possuir, mas poucos se atrevem a tocar. Durante as sessões de preparação, Yasmin começou a entender pedaços do quebra-cabeças. Rahim mencionava o sheik constantemente, sempre com uma mistura de reverência e medo. Falava de um homem que havia construído um império agroindustrial no interior de Mato Grosso, com fazendas que se estendiam por milhares de hectares e negócios que alcançavam o Oriente Médio. Um homem que derrubava políticos com uma ligação telefônica e que havia eliminado rivais de forma brutal e silenciosa. Khalid ibn Rashid al-Mazar. Rahim pronunciou o nome como uma oração perigosa. Ele é descendente de uma antiga família de emires, mas nasceu aqui no Brasil. Construiu seu império com sangue e inteligência, e há 5 anos desde que perdeu sua primeira esposa, não confia em ninguém. E o que eu tenho a ver com isso? Você, minha querida, vai ser a ponte entre nosso mundo e o dele. Vai conquistar sua confiança, e quando ele estiver vulnerável... Rahim não terminou a frase, mas Yasmin entendeu. Ela era uma isca, uma armadilha envolvida em seda e perfume. A viagem para Mato Grosso foi feita em um jato particular. Yasmin observava as imensas plantações de soja e milho se estenderem até o horizonte, interrompidas apenas por rios serpenteantes e pequenas cidades perdidas no tempo. Quanto mais se afastavam da civilização, mais nervosa ela ficava. Onde exatamente estamos indo? Para a fazenda Alcir, respondeu Rahim. É o coração do império dele, uma propriedade de 50.000 hectares, protegida por seguranças particulares e cercada por mistérios. O avião aterrissou numa pista particular no meio do nada. Do ar, Yasmin conseguiu avistar a sede da fazenda. Uma construção impressionante que misturava a arquitetura árabe com elementos brasileiros, toda construída em pedra branca e madeira nobre, cercada por jardins exuberantes e espelhos d'água que refletiam o céu do cerrado. 3 carros pretos os aguardavam na pista. Durante o trajeto de 15 minutos até a casa principal, Yasmin viu vaqueiros a cavalo tangendo gado Neloré, silos gigantescos, máquinas agrícolas do tamanho de casas e sempre, em pontos estratégicos, homens armados que observavam a comitiva passar. Lembre-se, Rahim sussurrou quando chegaram ao portão principal, decorado com arabescos dourados. Você está aqui como minha sobrinha para conhecer nossa cultura e nossos negócios. Seja discreta, seja elegante e, principalmente, seja irresistível. A casa principal era ainda mais impressionante de perto. Tinha 3 andares, com varandas, rampas sustentadas por colunas de mármore, e um jardim interno, com uma fonte árabe onde água corrente criava uma música constante e relaxante. Tapetes persas cobriam pisos de madeira encerada, e as paredes eram decoradas com caligrafia árabe e pinturas que pareciam valer fortunas. Yasmin foi recebida por Najla, uma mulher de meia-idade que não falava uma palavra, apenas gesticulava e sorria de forma calorosa. Ela foi conduzida a um quarto no 2º andar, com janelas que davam para as pastagens infinitas e uma decoração que misturava luxo árabe com o rústico brasileiro. O sheik a receberá para o jantar, disse Rahim antes de se retirar. Lembre-se de tudo que conversamos. Yasmin passou horas se preparando, escolhendo um vestido azul escuro que realçava seus olhos verdes
e o tom dourado de sua pele. Suas mãos tremiam enquanto aplicava o perfume que Soraya havia escolhido. Jasmim e sândalo, sedutor, mas não óbvio. Quando desceu para o salão principal, o viu pela primeira vez. Khalid ibn Rashid al-Mazar estava de pé diante de uma imensa janela que dava para o pôr do sol do cerrado, as mãos cruzadas nas costas, observando suas terras com a postura de um rei, contemplando seu reino. Era mais alto do que imaginara, com ombros largos e uma presença que dominava o ambiente sem esforço. Seus cabelos negros tinham alguns fios prateados nas têmporas, e quando se virou para olhá-la, Yasmin sentiu como se estivesse sendo analisada por um predador inteligente. Seus olhos eram da cor do âmbar, intensos e perturbadores. Ele a observou por um longo momento, da cabeça aos pés, como quem examina uma pintura rara. Então, de forma inesperada, seu rosto se transformou. A máscara de frieza deu lugar a algo que Yasmin não conseguiu identificar. Surpresa, reconhecimento, talvez até dor. Yasmin, ele disse, e sua voz era grave, carregada de um sotaque que misturava português e árabe de forma hipnotizante. Bem-vinda a Al-Sir. Ele se aproximou e tomou sua mão, beijando-a de forma cerimonial. Mas Yasmin percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente, e seus olhos pareciam estar vendo algo além dela, como se estivesse enxergando um fantasma. Obrigada por me receber, Sr. Al-Mazar. Khalid, ele corrigiu. E o prazer é meu, Rahim. Falou muito sobre você. Durante o jantar, servido numa sala de jantar que parecia ter saído de um palácio árabe, com lustres de cristal e tapeçarias antigas, Yasmin observou Khalid discretamente. Ele era educado, inteligente, falava sobre arte e literatura com conhecimento profundo. Mas havia algo sombrio em seus olhos, uma tristeza que ele tentava esconder atrás de cortesia e charme. Conte-me sobre o convento, ele disse enquanto bebiam um vinho francês raro. Como foi crescer naquele ambiente? Silencioso, ela respondeu honestamente. Disciplinado, às vezes solitário. E você nunca questionou por que estava lá? Nunca quis saber sobre sua família, sobre o mundo lá fora? A pergunta pegou Yasmin desprevenida. Todas as noites, ela admitiu. Mas as freiras diziam que algumas perguntas não têm respostas que valham a pena ouvir. Khalid sorriu, e pela primeira vez desde que o conhecera, o sorriso pareceu genuíno. Sábias palavras. Eu mesmo aprendi isso da forma mais difícil. Como... assim? Por um momento, Khalid pareceu considerar se devia responder. Seus dedos brincavam com a taça de vinho, e Yasmin notou uma cicatriz fina em sua mão direita. Há 5 anos, eu tinha certeza de que conhecia todas as respostas, que podia controlar tudo e todos ao meu redor, que o amor era uma fraqueza que outros homens tinham, mas eu estava acima disso. Ele fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Então conheci uma mulher que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre mim mesmo, e quando a perdi, descobri que algumas perguntas realmente não têm respostas que valham a pena ouvir. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que Yasmin não conseguia decifrar. Havia dor naquelas palavras, um sofrimento profundo que Khalid tentava esconder atrás de sua máscara de controle. Sinto muito pela sua perda, ela disse suavemente. Khalid a olhou com intensidade renovada, como se estivesse tentando enxergar sua alma. Ela se chamava Yasmin também, ele disse finalmente. Yasmin Al-Farizi. Era professora de arte em Brasília quando a conheci. Tinha seus olhos, sua forma de inclinar a cabeça quando estava pensando. Yasmin sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que coincidência estranha. Sim, Khalid concordou, mas havia algo em sua voz que sugeria que ele não acreditava em coincidências. Muito estranha. O resto do jantar passou em conversas mais leves, sobre livros, música, viagens. Yasmin descobriu que Khalid era fascinante. Havia estudado economia em Londres, falava 6 idiomas, podia discutir filosofia árabe medieval com a mesma facilidade com que falava sobre técnicas de irrigação moderna. Mas sempre havia aquela sombra em seus olhos,
aquela tristeza que ele carregava como um peso invisível. Quando se despediram, já passava da meia-noite. Khalid a acompanhou até o pé da escada que levava aos quartos. Espero que se sinta em casa aqui, Yasmin. Halsir pode ser isolada, mas também pode ser um refúgio para quem precisa encontrar a si mesmo. E você? Encontrou a si mesmo aqui? A pergunta escapou antes que ela pudesse censurá-la. Khalid parou, uma mão no corrimão da escada, e a olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo mais profundo. Estou tentando, ele disse finalmente. Todos os dias estou tentando. Yasmin subiu para seu quarto com o coração acelerado. Havia algo em Khalid que a perturbava profundamente. Não apenas sua beleza masculina evidente ou seu poder, mas a vulnerabilidade que ele tentava esconder. Era como se ela pudesse ver através das camadas de controle e frieza para o homem ferido que havia por baixo. Nas semanas que se seguiram, ela estabeleceu uma rotina na fazenda. Manhãs explorando os jardins e as instalações agrícolas, tardes lendo na biblioteca impressionante que Khalid havia montado, noites jantando com ele e às vezes com Rahim, que aparecia esporadicamente para verificar os negócios. Yasmin percebeu que estava sendo observada constantemente, não apenas pelos seguranças, que eram discretos mas onipresentes, mas pelo próprio Khalid. Ele aparecia nos lugares mais inesperados, na varanda onde ela gostava de tomar café da manhã, na biblioteca quando ela estava perdida em algum livro, no jardim interno, quando ela alimentava os peixes ornamentais. Você parece estar se adaptando bem, ele disse numa tarde, encontrando-a na varanda que dava para as pastagens. Yasmin estava observando vaqueiros marcando gado à distância, impressionada com a coordenação e habilidade dos homens. É um mundo fascinante, ela respondeu, muito diferente do convento. E do que você sente falta? Da vida religiosa? Yasmin considerou a pergunta seriamente. Das certezas, ela disse finalmente. Lá eu sabia exatamente quem eu era, qual era meu propósito, o que se esperava de mim. Aqui. Aqui, você precisa descobrir quem realmente é, além do que outros disseram, o que você deveria ser. A observação era tão perspicaz que Yasmin se virou para olhá-lo. Khalid estava encostado no corrimão da varanda, seus olhos fixos no horizonte infinito. É isso que você está fazendo? Descobrindo quem realmente é? Tentando esquecer quem eu costumava ser. Ele corrigiu. Às vezes é mais difícil. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando o movimento da fazenda. Yasmin percebeu que aqueles momentos de quietude eram quando Khalid parecia mais relaxado, quando a máscara de controle absoluto deslizava um pouco. Posso perguntar como ela morreu? Yasmin perguntou suavemente. Sua esposa. Khalid ficou rígido, e por um momento ela pensou que ele não responderia. Então, sem olhar para ela, ele disse, assassinato, por causa de algo que eu fiz, uma decisão que tomei que teve consequências. Sinto muito. Ela estava grávida. Ele continuou como se as palavras estivessem sendo arrancadas dele. De 6 meses. Seria uma menina. Yasmin sentiu lágrimas picarem seus olhos. A dor na voz de Khalid era palpável, crua. Khalid. Por isso não. Toco em ninguém mais, ele disse finalmente olhando para ela. Por isso construí todos esses muros, todos esses sistemas de segurança. Porque quando você ama alguém de verdade, você dá a seus inimigos a arma perfeita para destruí-lo. Havia uma advertência naquelas palavras, Yasmin percebeu. Ele estava lhe dizendo para não se aproximar, para não tentar ultrapassar as barreiras que havia erguido. Mas havia também um desespero silencioso, como se uma parte dele quisesse que ela ignorasse a advertência. E se a pessoa que você ama for forte o suficiente para se proteger? E para proteger você também? Khalid sorriu, mas foi um sorriso triste. Yasmin Al-Farisi também era forte. Era a mulher mais corajosa que eu conhecia. E mesmo assim, ele não terminou a frase, mas não precisava. A mensagem estava clara. Até mesmo os fortes podem ser quebrados, e às vezes é o próprio amor que os torna vulneráveis. Naquela noite,
Yasmin não conseguiu dormir. Ficou na varanda de seu quarto, observando as estrelas do cerrado e pensando sobre a conversa com Khalid. Havia algo profundamente perturbador na coincidência dos nomes, na forma como ele a olhava às vezes, como se estivesse vendo outra pessoa. E havia também a questão do propósito dela ali. Rahim ainda não havia explicado exatamente o que esperava que ela fizesse, mas as insinuações eram cada vez mais claras. Por volta das 2 da manhã, ela ouviu passos no jardim abaixo. Espiando discretamente, viu Khalid caminhando sozinho entre as árvores, as mãos nos bolsos, a cabeça baixa. Ele parou diante de um pequeno mausoléu que ela havia notado, mas nunca se aproximado, e ficou lá por quase 1 hora, imóvel como uma estátua. Yasmin entendeu que estava observando um ritual privado de luto, um homem tentando encontrar paz com seus mortos. E naquele momento, tomou uma decisão que mudaria tudo. Não importava quais fossem os planos de Rahim, ela não seria parte de nada que pudesse causar mais dor a Khalid. Ele já havia sofrido o suficiente. Na manhã seguinte, Yasmin acordou determinada a entender melhor o homem que havia se tornado o centro de seus pensamentos. Durante o café da manhã, servido na varanda com vista para as pastagens, ela decidiu ser mais direta em suas perguntas. Khalid, ela disse quando ele se juntou a ela, vestindo uma camisa branca de linho que realçava sua pele bronzeada pelo sol do cerrado. Posso conhecer mais a fazenda hoje? Gostaria de ver as operações, entender como tudo funciona. Ele a observou por um momento, como se estivesse avaliando suas intenções. É um mundo brutal, Yasmin. Não é como os jardins e a biblioteca. Você tem certeza? Tenho. Quero entender seu mundo. Algo mudou na expressão de Khalid, uma faísca de interesse genuíno. Então vamos, mas você precisará trocar de roupa. Vista algo confortável. E calce botas. 1 hora depois, eles cavalgavam pelas vastas propriedades de Al-Sir. Yasmin havia aprendido a montar no convento, onde as freiras mantinham alguns cavalos para trabalhos na propriedade. Mas nunca havia experimentado a liberdade de galopar por terrenos abertos. Khalid montava um garanhão árabe negro, movendo-se com uma graça natural que demonstrava anos de prática. Esta propriedade tem 50.000 hectares, ele explicou enquanto cavalgavam. Criamos gado Nelore, cultivamos soja, milho e algodão. Também temos um projeto de conservação ambiental que protege 10.000 hectares de cerrado nativo. Yasmin observou as operações com fascínio crescente. Havia algo impressionante na escala e na eficiência de tudo. Centenas de funcionários trabalhavam em harmonia. Máquinas modernas operavam nos campos e o gado se estendia até onde a vista alcançava. Como você conseguiu construir tudo isso? Meu avô chegou ao Brasil, nos anos 1940, fugindo de conflitos no Líbano. Começou com uma pequena loja de tecidos em Campo Grande. Meu pai expandiu para o agronegócio nos anos 1980. Eu transformei isso em um império. Havia orgulho em sua voz, mas também algo mais sombrio. E o preço? Khalid diminuiu o ritmo do cavalo, olhando para ela com interesse. Renovado. Você faz as perguntas certas, Yasmin. Sim, houve um preço, sempre há. Eles pararam perto de um açude onde centenas de cabeças de gado bebiam água. O sol estava alto e o calor do cerrado criava ondas de miragem no horizonte. Quando eu era jovem, pensava que poder significava nunca ter que fazer concessões, que se você fosse forte o suficiente, inteligente o suficiente, cruel o suficiente quando necessário, poderia ter tudo o que quisesse. Khalid desmontou e ajudou Yasmin a fazer o mesmo. Aprendi que estava errado da forma mais dolorosa possível. Eles caminharam até a beira da água. Yasmin percebeu que Khalid parecia mais relaxado ali, longe dos muros da casa principal, cercado apenas pela vastidão de sua terra. O que aconteceu com sua esposa, Khalid? De verdade? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, observando o gado. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, carregada de uma dor que ele raramente permitia que outros vissem. Eu tinha um sócio, Ibrahim Al-Masri,
crescemos juntos, construímos este império juntos. Ele queria expandir nossos negócios para áreas, digamos, menos legais. Contrabando, lavagem de dinheiro, corrupção política em grande escala. Eu recusei. Yasmin sentiu um arrepio. Estava vislumbrando um mundo de poder e violência que apenas imaginara existir. E ele não aceitou sua recusa. Ibrahim disse que se eu não fosse seu parceiro, seria seu inimigo. Eu pensei que estava blefando, afinal éramos como irmãos. Khalid pegou uma pedra e a atirou no açude, criando ondas concêntricas. 3 meses depois, Yasmin estava voltando de uma consulta médica em Brasília. O carro dela foi forçado a parar numa estrada secundária. Eles a torturaram para que eu soubesse que estava sendo punido. Então a mataram. A frieza com que ele relatou os detalhes era mais perturbadora que qualquer demonstração de emoção. Yasmin percebeu que aquele homem havia aprendido a enterrar sua dor tão profundamente que ela havia se cristalizado, se tornado parte de sua estrutura. O que você fez? O que precisava ser feito? Os olhos de Khalid se endureceram. Ibrahim. Al-Masri desapareceu 6 meses depois. Seus 3 filhos também. Seus negócios foram absorvidos por competidores. Sua família teve que deixar o país. Você os matou. Eu protegi o que era meu. E me certifiquei de que ninguém mais tentaria me ameaçar dessa forma. Yasmin deveria ter sentido medo, deveria ter recuado diante da admissão fria de múltiplos assassinatos. Em vez disso, sentiu uma estranha compreensão. Aquele homem havia sido destruído pela perda da pessoa que mais amava e havia reagido da única forma que sabia, com força absoluta. E desde então, você vive sozinho. É mais seguro assim. Mais solitário também. Khalid a olhou com uma intensidade que fez o coração de Yasmin acelerar. Sim, ele admitiu, mais solitário. Eles retornaram à casa principal no final da tarde, mas a intimidade da conversa havia criado uma tensão nova entre eles. Yasmin percebeu que Khalid a observava de forma diferente agora, como se ela tivesse passado em algum teste invisível. Durante o jantar, servido no terraço com vista para o pôr-do-sol espetacular do cerrado, a conversa fluiu de forma mais natural. Khalid falou sobre livros, sobre viagens que havia feito, sobre a filosofia árabe que estudara na juventude. Yasmin descobriu que ele era fascinantemente culto, com opiniões bem formadas sobre arte, política e literatura. Você lê poesia? Ele perguntou quando ela mencionou ter gostado de Gibran Khalil Gibran. As freiras tinham alguns livros dele. Sempre me comoveram, especialmente os poemas sobre amor e perda. Recite algo para mim. Yasmin hesitou, sentindo-se subitamente exposta, mas algo nos olhos de Khalid a encorajou. E então chegou uma mulher e disse, fala-nos do amor. E ele ergueu a cabeça e olhou para o povo, e sobre eles caiu um silêncio. E ele disse com voz forte, quando o amor vos acenar, segui-o, embora seus caminhos sejam duros e escarpados. E quando suas asas vos envolverem, cedei a ele, embora a espada escondida em suas plumas vos possa ferir. Khalid terminou a citação, sua voz misturando-se perfeitamente com a dela. Por um momento pareceu que estavam em perfeita sintonia, 2 almas que haviam encontrado uma linguagem comum. Você conhece bem Gibran? Yasmin disse suavemente. Yasmin, minha esposa, costumava recitá-lo para mim. Ela dizia que a poesia árabe capturava verdades que a prosa não conseguia alcançar. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que Yasmin não sabia como interpretar. Havia algo hipnótico na forma como Khalid a olhava, como se estivesse tentando resolver um mistério. Às vezes eu olho para você e sinto como se... Ele começou, então parou. Como se o quê? Como se o destino estivesse tentando me dizer algo. Como se houvesse forças em movimento que eu não entendo completamente. Yasmin sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo profético naquelas palavras. Uma sensação de que ambos estavam sendo arrastados por correntes mais poderosas que suas vontades individuais. Talvez algumas coisas sejam maiores que nossa compreensão,
ela disse. Ou talvez eu esteja me tornando um homem supersticioso em minha velhice. Você não é velho. Aos 42, depois de tudo que vivi, às vezes me sinto como se tivesse 100 anos. Yasmin se inclinou ligeiramente para a frente, capturada pela vulnerabilidade que ele estava permitindo que ela visse. E outras vezes, quando olho para você, me sinto como se tivesse 20 anos novamente. Como se ainda houvesse possibilidades no mundo que eu não explorei. A confissão os surpreendeu igualmente. Khalid parecia chocado por ter verbalizado aqueles sentimentos, e Yasmin sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Khalid, perdoe-me, ele disse levantando-se abruptamente. O vinho e... é tarde. Você deveria descansar. Mas quando ele passou por ela para sair do terraço, Yasmin segurou seu braço. Não se desculpe por ser honesto. Eles ficaram assim por um momento, ela tocando seu braço, ele olhando para baixo, para ela. A tensão entre eles era quase palpável. Uma força magnética que parecia puxá-los um para o outro. Yasmin, ele disse sua voz rouca, você não entende o que está fazendo. Entendo que há um homem bom sob toda essa armadura que você construiu. E entendo que ele está com medo. Não é medo, é conhecimento. Eu sei como esta história termina. Sabe? Ou está tão acostumado com dor que não consegue imaginar mais nada? A pergunta o atingiu como um soco. Khalid ficou imóvel, seus olhos âmbar fixos nos dela. E Yasmin viu o momento exato em que suas defesas começaram a rachar. Você é perigosa, ele sussurrou. Por quê? Porque me faz querer acreditar em possibilidades que abandonei há muito tempo. E então, antes que qualquer um deles pudesse pensar nas consequências, Khalid inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo suave a princípio, tentativo, como se ele estivesse testando a realidade do momento. Mas quando Yasmin respondeu, suas mãos subindo para tocar o rosto dele, o beijo se aprofundou, carregado de anos de solidão e desejo reprimido. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Isso não deveria ter acontecido, Khalid disse, mas suas mãos ainda seguravam o rosto dela. Por que não? Porque agora vai ser impossível fingir que não sinto nada por você. Yasmin sorriu, uma mistura de triunfo e ternura. Então pare de fingir. Mas Khalid se afastou, passando as mãos pelos cabelos. Você não entende. Eu não posso perder outra pessoa que amo. Não sobreviveria. E se você não perder? E se desta vez for diferente? Não é assim que o mundo funciona, Yasmin. Não para homens como eu. Que tipo de homem você acha que é? O tipo que destrói tudo que toca. A dor em sua voz era tão intensa que Yasmin sentiu lágrimas. Picar em seus olhos, isso não é verdade. Não? Pergunte para Ibrahim Al-Masri. Oh, espere, você não pode, porque eu o matei. Pergunte para minha primeira esposa. Oh, também não pode, porque ela morreu por minha causa. Khalid, pare. Pergunte para meu filho não nascido. Pare. Yasmin gritou, e o som ecoou pelo terraço silencioso. Pare de se punir. Pare de carregar culpa por coisas que você não podia controlar. Eu podia ter escolhido diferente. Podia ter me afastado dos negócios, ter levado uma vida simples, longe de tudo isso. E então quem você seria? Não seria o homem que construiu tudo isso, que emprega milhares de pessoas, que protege sua família e seus valores. Seria um fantasma de si mesmo. Khalid a olhou como se ela tivesse dito algo revelador. Você realmente acredita nisso? Acredito que você é um homem bom que teve que fazer escolhas difíceis, e acredito que merece uma segunda chance de ser feliz. E você? O que você quer, Yasmin? Qual é seu papel nisso tudo? A pergunta a pegou desprevenida. Por semanas, ela havia se concentrado em entender Khalid, em navegar pela tensão crescente entre eles, sem realmente examinar seus próprios sentimentos. Eu quero descobrir quem eu sou quando não estou tentando ser quem outros esperam que eu seja. E quero conhecer você, o homem real, não a máscara que você usa para proteger o mundo de sua dor. Isso é perigoso.
Talvez, mas também é real. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, o peso das confissões pairando entre eles. Finalmente, Khalid suspirou. Najla preparou o quarto de hóspedes ao lado do meu para você, caso quisesse ficar mais próxima. Era um convite velado, uma admissão de que ele queria ela por perto. Yasmin sentiu seu coração acelerar. E você? Quer que eu fique mais próxima? Quero muitas coisas que não deveria querer, ele admitiu. Você está no topo da lista. Naquela noite, Yasmin se mudou para o quarto ao lado do de Khalid. Era menor que o anterior, mas mais íntimo, com uma varanda que conectava com a dele. Quando se deitou, podia ouvir os sons dele se movendo no quarto, vizinho, e a proximidade física apenas intensificou a tensão emocional entre eles. Por volta da meia-noite, ela ouviu passos na varanda. Espiando pela cortina, viu Khalid encostado no corrimão, olhando para as estrelas. Parecia perdido em pensamentos, e Yasmin percebeu que aquele era provavelmente um ritual noturno. Ele não conseguia dormir e vinha para a varanda processar seus demônios internos. Depois de alguns minutos de hesitação, ela abriu a porta da varanda e se juntou a ele. Não consegue dormir. Khalid não pareceu surpreso por vê-la. Raramente consigo. Há 5 anos que sofro de insônia. Desde que ela morreu, sim. Eles ficaram lado a lado, observando a vastidão noturna do cerrado. O silêncio era confortável, carregado de uma intimidade nova entre eles. Conte-me sobre ela, Yasmin disse suavemente, sobre quem ela realmente era. Khalid hesitou, então começou a falar, sua voz baixa e nostálgica. Yasmin Al-Farisi era intensa, apaixonada por tudo que fazia. Ensinava arte para crianças carentes em Brasília e as adorava como se fossem suas próprias filhas. Tinha uma risada que você podia ouvir do outro lado de qualquer sala. Ele sorriu tristemente. Era teimosa também. Quando decidia algo, era impossível fazê-la mudar de ideia. Como vocês se conheceram? Numa galeria de arte em Brasília. Eu estava lá para uma função política. Ela estava expondo trabalhos de seus alunos. Ela me confrontou sobre a falta de apoio do agronegócio para programas educacionais. Me chamou de capitão da indústria insensível. E você gostou disso? Me apaixonei na hora. Ninguém havia falado comigo daquela forma em anos. Ela não tinha medo de mim. Não queria nada de mim além de que eu fizesse a coisa certa. Yasmin sentiu uma pontada estranha. Não exatamente ciúmes, mas algo próximo disso. Era difícil competir com uma memória idealizada. Ela se parecia comigo? Khalid virou-se para olhá-la, e a intensidade em seus olhos fez Yasmin se arrepender da pergunta. Fisicamente? Um pouco, mas era mais que isso. Tinha sua força silenciosa, sua forma de inclinar a cabeça quando estava pensando. E tinha... Ele hesitou. Tinha o quê? Tinha a mesma capacidade de me fazer querer ser um homem melhor. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado. Yasmin percebeu que aquela era talvez a confissão mais íntima que Khalid havia feito, que ela, de alguma forma, havia despertado nele os mesmos sentimentos que sua falecida esposa. Isso te assusta? Me aterroriza, ele admitiu. Porque significa que estou cometendo o mesmo erro novamente. Que erro? Deixar alguém se aproximar o suficiente para me destruir. Yasmin virou-se para encará-lo completamente. E se não for um erro? E se for uma chance? Yasmin, e se você parar de ver o amor como uma fraqueza e começar a vê-lo como uma força? Khalid ficou em silêncio por um longo momento, lutando consigo mesmo. Finalmente, ele estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto dela. Você me assusta mais que qualquer inimigo que já enfrentei. Por quê? Porque todos os outros queriam me destruir. Você quer me salvar. E então, ele a beijou novamente. Mas desta vez não havia hesitação. Era um beijo profundo, desesperado, carregado de anos de solidão e desejo. Yasmin se entregou completamente, suas mãos perdidas nos cabelos dele, seu corpo pressionado contra o dele. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não haveria volta. Fique comigo esta noite, Khalid sussurrou.
contra seus lábios. Sim, ela respondeu sem hesitação. Mas antes que pudessem se mover, o som de passos no jardim abaixo os fez se separar. Khalid imediatamente ficou alerta, sua mão movendo-se instintivamente para a arma que sempre carregava. Fique atrás de mim, ele ordenou, sua voz mudando instantaneamente de romântica para letal. Eles observaram das sombras enquanto 3 figuras se moviam furtivamente pelo jardim, claramente tentando não ser detectadas. Yasmin reconheceu uma delas. Era Rahim. Khalid sacou um telefone e enviou uma mensagem rápida. Em questão de segundos, luzes de segurança inundaram o jardim e guardas apareceram de várias direções, cercando os intrusos. Que diabos Rahim está fazendo vagando pela propriedade no meio da noite? Khalid murmurou, mais para si, mesmo que para ela. Yasmin sentiu um frio no estômago. Ela sabia exatamente o que Rahim estava fazendo. Estava executando alguma parte de seu plano misterioso. E pela primeira vez, ela percebeu que podia estar em perigo real, não apenas emocional. Khalid, ela começou, mas ele já estava se movendo. Vamos descobrir, ele disse pegando sua mão. Juntos! Khalid desceu as escadas com a fluidez silenciosa de um predador, Yasmin logo atrás dele. Seus pés descalços não faziam ruído no mármore frio, e ela percebeu que ele se movia com a confiança de quem conhecia cada centímetro de sua propriedade. Quando chegaram ao jardim, os 3 intrusos já estavam imobilizados pelos seguranças, as mãos algemadas atrás das costas. Rahim parecia curiosamente calmo para alguém que havia sido pego em flagrante. Os outros 2 homens eram desconhecidos para Yasmin, um mais velho, de aparência árabe, e outro mais jovem, que parecia brasileiro. Todos vestiam roupas escuras e carregavam equipamentos que ela não conseguia identificar na penumbra. Rahim, Khalid disse, sua voz cortante como uma lâmina. Que interessante encontrá-lo vagando por minha propriedade às 2 da manhã. Khalid, meu amigo, Rahim respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Posso explicar. Tenho certeza de que pode. E vai. Khalid fez um gesto para os Aal. Seguranças, levem os outros 2 para a sala de interrogatório. O Sr. El Farouk vai se juntar a mim no escritório. Yasmin seguiu os 2 homens para dentro da casa, seu coração batendo acelerado. Havia algo profundamente errado acontecendo, e ela estava começando a suspeitar que era mais do que uma simples peça no jogo. Era o próprio prêmio. O escritório de Khalid era um ambiente intimidante, com estantes de livros que subiam até o teto, troféus de caça nas paredes, e uma mesa de mogno maciço que dominava o centro da sala. Khalid se sentou atrás da mesa, assumindo automaticamente uma posição de poder, enquanto Rahim ficou de pé, as algemas finalmente removidas. Explique, Khalid ordenou simplesmente. Rahim olhou para Yasmin, que havia se posicionado numa poltrona ao lado da janela. Talvez seja melhor conversarmos em particular. Yasmin fica, Khalid disse sem hesitação. Ela merece saber o que está acontecendo, já que claramente é parte disso. Rahim suspirou, passando as mãos pelo cabelo grisalho. Está bem, mas você não vai gostar do que tem a ouvir. Raramente gosto, continue. Yasmin não é quem você pensa que é, Khalid, e eu não sou apenas seu tio. Yasmin sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Do que você está falando? Rahim a olhou com algo que poderia ter sido remorso. Sua mãe, Laila Dubois, não era apenas uma diplomata francesa. Ela era agente de inteligência, especializada em infiltração no Oriente Médio, e seu pai... Ele fez uma pausa dramática. Seu pai era Rashid Al-Mazar, o pai de Khalid. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Yasmin sentia como se estivesse caindo num abismo, todas as certezas de sua vida desmoronando simultaneamente. Khalid havia ficado imóvel, seus olhos fixos em Rahim com uma intensidade que poderia ter derretido aço. Isso é impossível, Yasmin sussurrou. Tenho as provas, Rahim disse, tirando um envelope do palanque interno. Cartas que sua mãe escreveu para Rashid, documentos médicos, confirmando a paternidade, até mesmo fotos dos 2 juntos. Khalid estendeu a mão silenciosamente e Rahim entregou o envelope.
Yasmin observou enquanto ele examinava os documentos, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Por que está me mostrando isso agora? Khalid perguntou finalmente. Porque chegou a hora de você saber a verdade sobre muitas coisas. A verdade sobre por que Ibrahim Al-Masri realmente queria que você entrasse nos negócios dele. A verdade sobre por que sua primeira esposa foi morta. E a verdade sobre por que Yasmin está aqui. Yasmin sentiu náusea subindo por sua garganta. Eu não entendo nada disso. Ibrahim não queria Khalid como sócio por causa de dinheiro ou poder. Rahim continuou ignorando-a. Ele queria porque sabia sobre você, Yasmin. Sabia que Rashid havia tido uma filha bastarda com uma espiã francesa e que essa filha havia desaparecido. Ele estava procurando você há anos. Por quê? Khalid perguntou, embora sua voz sugerisse que ele já suspeitava da resposta. Porque, segundo a lei tradicional dos Emirados, na ausência de outros herdeiros diretos, uma filha natural de Rashid Al-Mazhar teria direitos sobre a herança, incluindo participação nas empresas da família. Yasmin se levantou abruptamente, sua mente lutando para processar as informações. Vocês estão dizendo que que Khalid e eu somos meio-irmãos, Rahim confirmou, filhos do mesmo pai. Não, Khalid disse, sua voz baixa, mas firme. Não acredito. As datas conferem, Khalid. Laila Dubois esteve no Brasil em 2002, trabalhando numa missão de inteligência relacionada às células terroristas no Oriente Médio. Ela conheceu seu pai numa recepção diplomática em Brasília. Yasmin nasceu 9 meses depois. Yasmin sentiu-se como se estivesse assistindo a uma conversa sobre a vida de outra pessoa. Nada disso poderia ser real. Ela não poderia ter passado semanas se apaixonando por seu próprio meio-irmão. Mesmo que isso fosse verdade, Khalid disse, o que isso tem a ver com você vagando pela minha propriedade no meio da noite? Ibrahim não morreu, Khalid. As palavras caíram como uma bomba no silêncio da sala. Khalid ficou petrificado, seu rosto empalidecendo visivelmente. Isso é impossível. Eu mesmo verifiquei o corpo. Você viu um corpo que Ibrahim queria que você visse. Ele encenou sua própria morte, esperou você baixar a guarda e agora está de volta. Ele descobriu onde Yasmin estava e enviou homens para sequestrá-la esta noite. E você? Khalid perguntou, sua voz perigosamente baixa. Qual é seu papel nisso? Rahim olhou para Yasmin com algo que poderia ter sido arrependimento genuíno. Eu a trouxe aqui para protegê-la. Não para entregá-la, mas também, para usar sua existência como forma de neutralizar Ibrahim permanentemente. Como? Se Yasmin reivindicar publicamente seus direitos como herdeira de Rashid Al-Mazhar, ela automaticamente se torna uma ameaça para os planos de Ibrahim. Ele não pode matá-la sem causar um escândalo internacional. A filha de uma agente francesa assassinada no Brasil chamaria muita atenção. E não pode ignorá-la, porque ela teria direitos legais sobre empresas que ele quer controlar. Yasmin finalmente encontrou sua voz. Então vocês dois estão usando a mim como peça num jogo que eu nem sabia que existia. Yasmin, Khalid começou. Não, ela interrompeu, sua voz subindo. Não me digam que é mais complicado que isso. Vocês me manipularam, me mentiram, me fizeram acreditar que eu estava descobrindo quem eu realmente era, quando na verdade estava sendo moldada para servir aos propósitos de vocês. A dor em sua voz fez Khalid se levantar e dar um passo em direção a ela. Yasmin, você precisa entender. Entender o quê? Que me apaixonei pelo meu próprio meio-irmão? Que toda essa atração, todos esses sentimentos são errados. Os sentimentos não são errados, Khalid disse firmemente. Mesmo que o resto seja verdade, o que sentimos um pelo outro é real. Como pode ser real se foi construído sobre mentiras? Rahim limpou a garganta, claramente desconfortável com a dimensão emocional da conversa. A mais, Ibrahim não está sozinho. Ele tem o apoio de certas facções políticas que querem destabilizar o agronegócio brasileiro. Eles veem Khalid como um símbolo do sucesso da imigração árabe no país e querem destruí-lo por razões ideológicas. E qual é seu plano exato?
Khalid perguntou, retomando o controle de suas emoções. Publicamente, Yasmin reivindicará sua herança. Isso criará uma disputa legal que forçará todos os envolvidos a virem à luz. Ibrahim terá que se expor para contestar a reivindicação, e quando isso acontecer, você o matará. Khalid terminou. Nós o mataremos, Rahim corrigiu. Legalmente desta vez. Com evidências, tribunal, a coisa toda. Yasmin olhou entre os dois homens, percebendo que estava sendo discutida como se não estivesse presente. E se eu recusar? E se eu não quiser ser parte de nenhum plano? Então, Ibrahim eventualmente descobrirá onde você está e a matará. Rahim disse sem rodeios. Você se tornou uma ameaça no momento em que colocou os pés nesta propriedade. Não há mais volta. A crueldade da situação atingiu Yasmin como um soco. Ela havia sido retirada de uma vida simples e tranquila no convento e atirada num mundo de violência e manipulação do qual não havia escapatória. Preciso de ar, ela disse, dirigindo-se para a porta. Yasmin, espere. Khalid começou. Não me sigam, ela disse, sem se virar. Não agora. Yasmin saiu para o jardim, respirando profundamente o ar noturno do cerrado. As estrelas pareciam mais brilhantes aqui, longe das luzes da cidade, mas hoje elas não traziam o conforto habitual. Tudo em sua vida havia mudado em questão de minutos, e ela não sabia como processar tantas revelações simultaneamente. Ela caminhou até a fonte árabe no centro do jardim e se sentou na borda, deixando os dedos brincarem na água fresca. O som da água corrente havia se tornado uma fonte de paz para ela nas últimas semanas, mas agora apenas amplificava o silêncio opressivo de sua solidão. Eu sabia que havia algo familiar em você desde o primeiro momento. Yasmin se virou para ver Khalid se aproximando lentamente, suas mãos nos bolsos, o rosto sombrio à luz da lua. Familiar como? A forma como você inclina a cabeça quando está pensando. A forma como suas mãos se movem quando você fala. Pequenos gestos, que me lembravam de meu pai. Ele se sentou ao lado dela na borda da fonte. Mas eu pensei que era apenas coincidência. E agora? Agora entendo por que me senti conectado a você desde o início. Por que beijá-la pareceu ao mesmo tempo estranho e natural. Yasmin olhou. Para ele, vendo a dor em seus olhos. Khalid, se somos realmente meio-irmãos? Não fomos criados como irmãos, ele disse firmemente. Não crescemos juntos, não sabíamos da existência um do outro. O que sentimos se desenvolveu naturalmente, sem conhecimento de qualquer ligação familiar. Mas agora sabemos. Sim, agora sabemos. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da situação pairando entre eles. Você acredita na história de Rahim? Khalid suspirou profundamente. As cartas parecem autênticas. E explicaria muitas coisas que nunca fizeram sentido sobre a forma como Ibrahim agiu, sobre por que ele estava tão obcecado com nossa família. E sobre Ibrahim estar vivo? Isso muda tudo. Se ele realmente está vivo, então todos... Estes anos eu vivi com a falsa sensação de que havia me vingado da morte de Yasmin. A verdade é que o homem que a matou ainda está lá fora. A raiva na voz de Khalid era palpável, uma força quase física que fez Yasmin se afastar ligeiramente. O que você vai fazer? O que deveria ter feito da primeira vez? Terminar o trabalho. E quanto a nós? Khalid a olhou. E Yasmin viu um homem lutando contra si mesmo. Não sei se ainda existe um nós, Yasmin. Não sei se pode existir. Por causa do parentesco? Por causa de tudo. Do parentesco, das mentiras, da manipulação. Como podemos construir algo real sobre uma fundação tão podre? Yasmin sentiu lágrimas picar em seus olhos. Então, os sentimentos que desenvolvemos, tudo que compartilhamos, nada disso importa? Importa mais do que deveria. É exatamente esse o problema. Khalid se levantou, passando as mãos pelos cabelos, numa demonstração rara de frustração. Yasmin, eu me apaixonei por você.
completamente, irrevogavelmente. Pela primeira vez em 5 anos, permiti que alguém se aproximasse do suficiente para me ferir. E agora descubro que tudo foi construído sobre uma mentira elaborada. Não foi mentira da minha parte, ela disse também se levantando. Eu não sabia de nada disso, Khalid. Meus sentimentos por você são genuínos. Mas agora sabemos a verdade. E não podemos fingir que não sabemos. Por que não? Se crescemos separados, se nos conhecemos como adultos, se nos apaixonamos sem saber. Porque não sou esse tipo de homem, Khalid disse firmemente. Não posso ignorar linhas que não devem ser cruzadas, mesmo que queira desesperadamente. A rejeição doeu mais do que Yasmin esperava. Ela havia encontrado algo precioso com Khalid, algo que nunca imaginara ser possível, e agora estava sendo arrancado dela por circunstâncias além de seu controle. Então, o que acontece agora? Agora você decide se quer participar do plano de Rahim ou se prefere que eu a coloque num avião para um país onde Ibrahim nunca conseguirá encontrá-la. E você? Eu vou fazer o que deveria ter feito há 5 anos. Vou encontrar Ibrahim, Al-Masri e matá-lo com minhas próprias mãos. A frieza com que ele disse isso fez Yasmin tremer. E se eu escolher ficar e lutar? Então lutaremos juntos, mas como parceiros não como o que pensávamos que éramos. Yasmin olhou para o homem que havia se tornado o centro de seu mundo em questão de semanas. Mesmo sabendo de sua relação familiar, mesmo entendendo que um futuro romântico entre eles era impossível, ela não conseguia imaginar abandoná-lo para enfrentar seus demônios sozinho. Eu fico, ela disse firmemente, mas não apenas para executar o plano de Rahim. Fico porque quero ver Ibrahim Al-Masri pagando pelo que fez com sua família. E porque, independente de qual seja a nossa relação sanguínea, me importo demais com você para deixá-lo enfrentar isso sozinho. Khalid a olhou por um longo momento, e Yasmin viu gratidão genuína em seus olhos. Obrigado, ele disse simplesmente. Há uma condição. Qual? Quero saber tudo. Sobre Ibrahim, sobre os negócios de vocês, sobre o que realmente aconteceu com sua esposa. Se vou arriscar minha vida nessa guerra, mereço conhecer todos os detalhes. Khalid assentiu lentamente. Está bem. Mas primeiro precisamos lidar com os homens que Rahim capturou. Se realmente são de Ibrahim, eles podem ter informações valiosas. Eles voltaram para a casa, onde encontraram Rahim esperando na sala principal. Ele parecia ter envelhecido anos nas últimas horas. Decidiram? Ele perguntou. Yasmin vai participar do plano, Khalid respondeu. Mas sob nossas condições, não as suas. Que condições? Primeira, nada de segredos. Yasmin sabe de tudo, que sabemos. Segunda, ela não é apenas uma isca ou um símbolo, é uma parceira com voz ativa em todas as decisões. Terceira, quando isso acabar, ela é livre para escolher sua própria vida sem interferência nossa. Rahim assentiu. Aceitável. E os prisioneiros? Agora vamos conversar com eles, e eles vão nos contar tudo o que sabem sobre os planos de Ibrahim. Khalid se virou para Yasmin. Tem certeza de que quer presenciar isso? Pode ficar desagradável. Estou certa, ela respondeu, embora sua voz tremesse ligeiramente. Então vamos descobrir o que Ibrahim Al-Masri está planejando e como vamos pará-lo permanentemente. Enquanto se dirigiam para a sala onde os prisioneiros estavam sendo mantidos, Yasmin refletiu sobre como sua vida havia mudado radicalmente em questão de horas. Pela manhã, ela era uma jovem mulher descobrindo o amor pela primeira vez. Agora, era uma herdeira perdida, preparando-se para uma guerra contra um homem que queria vê-la morta. Mas uma coisa não havia mudado. Seus sentimentos por Khalid permaneciam intactos, independentemente de sua relação familiar. E, se não podiam ser amantes, ela estava determinada a se tornar algo igualmente poderoso, sua aliada mais feroz na batalha que estava por vir. A porta da sala de interrogatório se abriu, revelando 2 homens amarrados a cadeiras, suas faces mostrando uma mistura de medo e desafio.
Yasmin respirou fundo, preparando-se para sua primeira lição sobre o lado sombrio do mundo que havia escolhido abraçar. Cavalheiros, Khalid disse, sua voz assumindo um tom perigosamente calmo. Vamos conversar sobre Ibrahim Al-Masri. E vocês? Vão me contar tudo o que sabem. A sala de interrogatório era espartana, com paredes de concreto e uma única lâmpada pendente que criava sombras dramáticas nos rostos dos dois prisioneiros. Yasmin sentiu um arrepio ao entrar, percebendo que estava prestes a testemunhar um lado de Khalid que ele havia mantido escondido dela até então. O homem mais velho, de aparência árabe, mantinha uma expressão desafiadora, enquanto o mais jovem, claramente brasileiro, parecia genuinamente apavorado. Khalid puxou uma cadeira e se sentou diante deles, assumindo uma postura relaxada que, de alguma forma, era mais intimidante que qualquer demonstração de agressividade. Vou fazer perguntas simples, Khalid disse, sua voz calma e controlada. Vocês vão dar respostas honestas. Quem os enviou? O homem mais velho cuspiu no chão. Vá se foder, Almazar. Khalid sorriu, mas não havia calor no gesto. Ahmed, não é? Ahmed Kassem. Sei quem você é. Trabalhou para Ibrahim durante anos, depois desapareceu quando ele morreu. Interessante como você ressurgiu. A menção do nome fez o homem endurecer ainda mais, mas Yasmin percebeu uma faísca de surpresa em seus olhos. Quanto a você, Khalid se virou para o brasileiro, não faço ideia de quem seja, o que significa que provavelmente é contratado. Local. Alguém que Ibrahim recrutou aqui no Brasil. O jovem engoliu seco, claramente luxando contra o pânico. Eu só precisava do dinheiro, cara. Não sabia que vocês eram... Calha a boca, Marcos, Ahmed sibilou. Marcos, Khalid repetiu pensativamente. Sobrenome? Marcos Silva, o jovem respondeu antes que Ahmed pudesse impedi-lo novamente. Sou de Cuiabá. Ele me ofereceu 50 mil reais para ajudar numa operação de sequestro. Disse que era só pegar uma mulher e levar para um local seguro. E onde seria esse local seguro? Marcos olhou nervosamente para Ahmed, que o fulminava com os olhos. Uma fazenda abandonada a uns 40 quilômetros daqui, nas coordenadas que ele me deu. Khalid se levantou e fez um sinal para um dos guardas, que se aproximou com um tablet. Ele digitou rapidamente e mostrou a tela para Marcos. Essa fazenda? Sim, essa mesmo. Yasmin observou a troca com fascínio e horror. Estava vendo Khalid exercer um tipo de poder que ela nem imaginara que existisse. A capacidade de extrair informações através de uma combinação de conhecimento, intimidação psicológica e paciência calculada. Ahmed. Khalid se virou para o homem mais velho. Você tem duas opções. Pode me contar tudo o que sabe sobre os planos de Ibrahim, ou posso deixar que meus homens sejam menos civilizados em seus métodos de persuasão. Faça o que quiser, Ahmed respondeu com desdém. Já morri uma vez com Ibrahim. Não tenho medo de morrer de novo. Interessante filosofia. Mas e quanto à família do Marcos aqui? Ele mencionou que tem uma filha pequena em Cuiabá. Seria uma pena se algo acontecesse com ela por causa da sua recusa em cooperar. A ameaça velada fez Marcos entrar em pânico. Não, por favor. Minha filha não tem nada a ver com isso. Eu conto tudo que... Sei. Marcos, não, Ahmed começou. Cale a boca, Marcos gritou. Você pode estar disposto a morrer por esse lunático, mas eu não vou colocar minha família em risco. Khalid voltou a se sentar, sua atenção totalmente focada no jovem brasileiro. Conte-me. Tudo. Ibrahim chegou no Brasil há 3 meses. Está escondido, numa fazenda de gado no interior de Mato Grosso, usando documentos falsos. Ele trouxe pelo menos 20 homens com ele, todos mercenários experientes. E qual é o plano dele? Ele quer sequestrar a mulher, Marcos gesticulou na direção de Yasmin, e forçar você a assinar alguns documentos que transferem o controle de suas empresas para ele. Depois ele mata vocês dois e assume tudo. Que documentos? Marcos olhou para Ahmed, que havia fechado os olhos em derrota. Documentos que provam que você assassinou a família dele anos atrás. Documentos que mostram envolvimento em contrabando internacional.
Ele disse que com você morto e essas evidências plantadas, os negócios Almazar entrariam em colapso e ele poderia comprá-los por uma fração do valor. Khalid ficou em silêncio por um longo momento, processando as informações. E Yasmin? Por que ela é importante para esse plano? Ibrahim descobriu que ela é filha de Rashid Almazar. Se ela morrer também, não há mais herdeiros para contestar qualquer coisa que ele faça com as empresas. Yasmin sentiu um frio no estômago. A dimensão da conspiração era maior do que imaginara. Há quanto tempo Ibrahim sabe sobre a existência dela? Desde que ela chegou aqui. Ele tem informantes em todos os lugares, incluindo... Marcos hesitou. Incluindo onde? Incluindo... Há pessoas próximas a você. O silêncio que se seguiu foi tenso. Khalid olhou para Rahim, que havia permanecido calado durante todo o interrogatório. Rahim, Khalid disse lentamente. Há algo que quer nos contar? Rahim suspirou profundamente. Ibrahim me contatou há 6 meses. Disse que sabia onde estava a filha de Rashid e que se eu não a trouxesse para você, ele mataria toda a minha família. E você não achou importante mencionar isso antes? Eu pensei que poderia controlar a situação. Que poderia proteger Yasmin e, ao mesmo tempo, satisfazer Ibrahim. Mas quando cheguei aqui e vi como vocês estavam se aproximando, você percebeu que havia subestimado as consequências emocionais. Khalid terminou friamente. Sim, Yasmin finalmente encontrou sua voz. Então tudo foi uma farsa desde o início? Até mesmo minha vinda para cá? Não, Khalid disse firmemente, antes que Rahim pudesse responder. Não importa quais foram as circunstâncias que a trouxeram aqui. O que desenvolvemos foi real, mas baseado numa mentira sobre quem eu realmente sou. Talvez não, disse uma nova voz da porta. Todos se viraram para ver Najla entrando na sala, carregando uma pasta de documentos. Para surpresa de Yasmin, a mulher que ela acreditava ser muda, falou com clareza. Perdoem-me a decepção, Najla, disse com um sotaque que misturava árabe e português. Mas havia razões para manter minha verdadeira identidade em segredo. Najla, Yasmin sussurrou. Meu nome verdadeiro é Laila Al-Farizi. Sou irmã de Yasmin Al-Farizi, a primeira esposa de Khalid, e passei os últimos 5 anos investigando a verdade sobre sua morte. O choque foi total. Khalid se levantou tão abruptamente que derrubou a cadeira. Isso é impossível. Laila Al-Farizi morreu no mesmo ataque que matou minha esposa. Não morri. Estava ferida gravemente, mas sobrevivi. E usei esse tempo para descobrir a verdade sobre tudo o que aconteceu. Que verdade? Laila abriu a pasta e espalhou documentos. Na mesa. A verdade é que Ibrahim Al-Masri nunca foi apenas um criminoso ganancioso. Ele é agente de uma organização internacional que quer desestabilizar o agronegócio brasileiro para beneficiar competidores no Oriente Médio. E Yasmin? Yasmin não é filha de Rashid Almazar, Laila disse calmamente. Rahim mentiu sobre isso. O silêncio foi absoluto. Yasmin sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. O que você está dizendo? Estou dizendo que sua mãe, Laila Dubois, realmente teve um caso com um homem árabe no Brasil. Mas esse homem não era Rashid Almazar. Era Ibrahim Al-Masri. A revelação atingiu todos como um raio. Yasmin sentiu suas pernas fraquejarem e Khalid instintivamente se moveu para apoiá-la. Ibrahim é meu pai? Biologicamente, sim, mas ele abandonou sua mãe quando descobriu que ela estava grávida. Laila Dubois criou a história sobre ser filha de Rashid para protegê-la, caso Ibrahim algum dia viesse procurá-la. Khalid olhou intensamente para Laila. Você tem provas disso? Tenho. Incluindo o teste de DNA que fiz secretamente usando amostras de cabelo de Yasmin e material genético que consegui obter de Ibrahim através de contatos na inteligência francesa. Rahim havia empalidecido completamente. Eu não sabia. Ibrahim me disse que ela era filha de Rashid. Mostrou-me documentos falsos. Claro que mostrou, Laila disse com desdém. Ele queria que você trouxesse Yasmin para cá, mas não. Pelos motivos que você pensava. Ele não quer controlá-la como herdeira. Ele quer matá-la porque ela representa
Uma conexão com seu passado que ele quer eliminar. Yasmin sentia como se estivesse em montanha-russa emocional. Em questão de horas, havia descoberto que era meio-irmã de Khalid, depois que não era, e agora que era filha do homem que queria matá-los. Por que você não nos contou isso antes? Khalid perguntou a Layla. Porque precisava ter certeza sobre os sentimentos de vocês dois. Se vocês fossem realmente irmãos, eu teria impedido qualquer envolvimento romântico. Mas quando percebi que não eram, e que o que vocês sentiam era genuíno, você decidiu que deveríamos saber a verdade. Yasmin terminou. Exatamente. Marcos, que havia acompanhado a conversa com crescente confusão, finalmente falou. Então, Ibrahim quer matar a própria filha? Ibrahim al-Masri não vê Yasmin como filha, Layla explicou. Ele a vê como evidência de uma fraqueza do passado, como algo que precisa ser eliminado para que ele possa continuar fingindo ser o homem frio e calculista que construiu. Khalid se virou para os prisioneiros. Quando Ibrahim espera que vocês voltem? Antes do amanhecer, Marcos respondeu rapidamente. Se não voltarmos, ele vai assumir que a operação deu errado e executar o plano B, que é ataque direto à propriedade com todos os homens dele. Khalid checou o relógio. Eram quase 4 da manhã. Isso nos dá cerca de 2 horas. Para fazer o quê? Yasmin perguntou. Para ir até ele antes que ele venha até nós. Khalid, não, Layla protestou. Ibrahim tem 20 mercenários. Mesmo com seus homens de segurança, vocês estarão em desvantagem numérica. A menos que tenhamos uma vantagem que ele não espera. Qual? Khalid olhou para Yasmin, e ela viu uma determinação feroz em seus olhos. A menos que usemos a única coisa que Ibrahim quer mais que qualquer outra. A oportunidade de matar pessoalmente a filha que ele abandonou. Não, Yasmin disse imediatamente. Não vou ser isca. Não como isca, Khalid corrigiu. Como caçadora. Nas 2 horas seguintes, eles montaram um plano que era ao mesmo tempo simples e desesperadamente arriscado. Yasmin se apresentaria na fazenda abandonada onde Ibrahim estava escondido, fingindo ter escapado de Khalid e procurando proteção do pai biológico que nunca conhecera. Isso lhe daria acesso ao local e a oportunidade de desarmar as defesas de dentro para fora. É loucura, Rahim disse quando o plano foi explicado. É audacioso, Khalid corrigiu. Ibrahim espera que reagimos defensivamente. A última coisa que ele imagina é que levaríamos a luta até ele. E se ela for descoberta? Então improvisamos, Yasmin disse, sua voz mais firme do que ela se sentia internamente. Mas não vou ficar aqui esperando que esse homem venha me matar. Se ele é meu pai biológico, então talvez tenha herdado algo de sua capacidade de ser implacável. Layla a equipou com um dispositivo de comunicação minúsculo e armas ocultas, uma faca pequena presa à coxa e uma pistola, .22, escondida numa bolsa especialmente modificada. Lembre-se, Layla disse, enquanto verificava os equipamentos, Ibrahim é charmoso quando quer ser. Ele vai tentar manipulá-la emocionalmente, fazer com que duvide de Khalid, de si mesma, de tudo. Não acredite em nada que ele disser. Entendido. Khalid a acompanhou até o carro que ela usaria para chegar à fazenda abandonada. Yasmin. Ele disse quando chegaram ao veículo. Sim? Quando isso acabar, precisamos conversar sobre nós, sobre o que somos agora que sabemos a verdade. Somos o que sempre fomos, ela respondeu, tocando gentilmente o rosto dele. 2 pessoas que se encontraram e descobriram algo raro juntas, mesmo sabendo quem é seu pai. Especialmente sabendo quem é meu pai. Isso me dá ainda mais motivos para escolher o lado oposto ao dele. Khalid a beijou então, um beijo profundo e desesperado que carregava todo o medo e toda a esperança que ele sentia. Volte para mim, ele sussurrou contra seus lábios. Sempre, ela prometeu. A viagem até a fazenda abandonada levou 40 minutos através de estradas de terra que cortavam o cerrado. Yasmin dirigia em silêncio, ensaiando mentalmente sua performance e tentando não pensar em todas as formas como o plano poderia dar errado.
A fazenda apareceu no horizonte como uma sombra escura contra o céu que começava a clarear. Era um lugar desolado, com galpões abandonados e pastagens invadidas por mato. Mas Yasmin podia ver luzes em algumas janelas e figuras se movendo entre os prédios. Ela parou o carro na entrada da propriedade e esperou. Não demorou para que 2 homens armados emergissem das sombras e se aproximassem do veículo. "O que você quer?" Um deles perguntou em português carregado de sotaque árabe. "Quero falar com Ibrahim Al-Masri", Yasmin respondeu, mantendo a voz firme. "Diga a ele que sua filha está aqui." Os homens trocaram olhares surpresos, um deles falou. Rapidamente num rádio, depois acenou para que ela saísse do carro. "Mãos onde posso ver", ele ordenou. Yasmin obedeceu, permitindo que fizessem uma revista superficial que não detectou as armas escondidas. Então a escoltaram através do pátio até o que havia sido a casa principal da fazenda. O interior foi modificado para servir como base de operações temporária. Yasmin viu equipamentos de comunicação, mapas das propriedades de Khalid afixados nas paredes, e homens armados em posições estratégicas. No centro de tudo, sentado atrás de uma mesa improvisada, estava Ibrahim Al-Masri. Ele era mais baixo do que ela esperava, mas tinha uma presença magnética que preenchia o ambiente. Seus cabelos eram completamente grisalhos. Sua pele estava marcada pela idade e pelo sol do deserto, mas seus olhos eram de um azul penetrante que ela reconheceu como semelhante aos seus próprios. "Yasmin El-Farouk", ele disse, sua voz carregada, de um sotaque que misturava árabe, francês e português. "Minha filha perdida finalmente veio me encontrar." "Eu fugi de Khalid", ela disse, seguindo o roteiro que haviam ensaiado. "Descobri a verdade sobre quem você é, sobre quem eu sou. Ele queria me usar contra você." Ibrahim estudou o rosto dela por um longo momento. "E você acredita que pode confiar em mim? Num homem que abandonou sua mãe grávida?" A pergunta a pegou desprevenida. Ela havia esperado manipulação, mas não honestidade tão direta. "Não sei em quem posso confiar", ela respondeu honestamente. "Mas sei que não quero ser morta por causa de jogos de poder que não entendo." Ibrahim sorriu, e pela primeira vez Yasmin viu algo genuíno em sua expressão. "Inteligente. Você herdou isso de mim, não da sua mãe francesa sentimental." "Fale-me sobre minha mãe." Laila Dubois era uma espia talentosa, mas também uma romântica incurável. Acreditava que podia salvar o mundo com amor e diplomacia. Ibrahim se levantou e caminhou até uma janela. "Eu estava tentando construir um império, e ela queria que eu construísse uma família, incompatível. E agora? O que você quer de mim?" Ibrahim se virou para olhá-la e Yasmin viu algo perigoso acender em seus olhos. "Quero que você mate Khalid Al-Masjar para mim." "O quê?" "Você ouviu corretamente. Quero que minha filha destrua o homem que destruiu minha família." Yasmin fingiu considerar a proposta, sua mente correndo. "Por que eu faria isso?" "Porque é sua natureza. Você é minha filha, Yasmin. Tem meu sangue, minha inteligência, minha capacidade de fazer o que é necessário. E porque, se não fizer, vou matá-la aqui mesmo." A ameaça foi dita com tanta naturalidade que por um momento Yasmin quase acreditou que ele estava blefando. Então, viu a pistola que ele havia discretamente sacado e apontado para ela. "Você mataria a própria filha? Mataria qualquer um que ficasse entre mim e meus objetivos. É assim que os fortes sobrevivem neste mundo." "E se eu concordar?" "Então você voltará para Al-Sir, ganhará a confiança de Khalid novamente, e quando ele estiver mais vulnerável, colocará uma bala na cabeça dele." Yasmin percebeu que havia chegado o momento da verdade. Ou ela convencia Ibrahim de que estava disposta a atrair Khalid, ou o plano inteiro desmoronaria. "Está bem", ela disse finalmente, "mas quero garantias. Quero saber que, quando isso acabar, terei uma vida própria longe de todos vocês." Ibrahim baixou a arma sorrindo com aprovação. "Agora você está falando como uma verdadeira Al-Masri." Mas ao se virar para guardar a pistola, Yasmin viu sua oportunidade. Em um movimento fluido que Laila havia lhe ensinado,
ela sacou a faca oculta e se lançou para a frente, prensando a lâmina contra a garganta de Ibrahim antes que ele pudesse reagir. Uma última lição sobre ser uma Al-Masri, ela sussurrou em seu ouvido. Nunca subestime o poder do elemento surpresa. Ibrahim ficou imóvel, percebendo que qualquer movimento resultaria na própria morte. Muito bem jogado, ele admitiu. Talvez você seja realmente minha filha. Sou sua filha, Yasmin disse, pressionando a faca ligeiramente mais fundo. Mas escolho ser uma versão melhor de você. Naquele momento, explosões começaram a ecoar do lado de fora. Khalid e seus homens haviam chegado, usando a distração criada por Yasmin para atacar a fazenda. Parece que seu namorado veio buscá-la, Ibrahim disse com desprezo. Ele não é meu namorado, Yasmin corrigiu. Ele é meu parceiro. Há uma diferença. A batalha durou menos de 1 hora. Os mercenários de Ibrahim eram experientes, mas estavam em terreno desconhecido e foram pegos de surpresa. Os homens de Khalid conheciam a área e tinham a vantagem da coordenação superior. Quando o silêncio finalmente desceu sobre a fazenda, Yasmin ainda mantinha Ibrahim refém no centro da sala principal. Khalid entrou com 2 de seus homens, suas roupas sujas de terra e fumaça, mas sem ferimentos. Visíveis, acabou, ele disse simplesmente. Nem tanto, Ibrahim respondeu. Ainda tenho uma carta na manga. Qual? Yasmin pode ter me capturado, mas ela ainda é minha filha, e sangue é mais forte que qualquer lealdade temporária. Khalid olhou para Yasmin, e ela viu confiança absoluta em seus olhos. Yasmin, ele disse calmamente, a escolha é sua. Era o momento que definiria não apenas o destino de Ibrahim, mas quem ela escolheria ser pelo resto da vida. Yasmin olhou para o homem que era seu pai biológico, um homem que havia passado décadas acumulando poder através de violência e manipulação. Depois, olhou para Khalid, um homem que havia encontrado força na vulnerabilidade e havia escolhido a lealdade sobre a vingança. Você está certo sobre uma coisa, ela disse a Ibrahim. Sangue é importante, mas família verdadeira não é sobre DNA. É sobre escolha. E com um movimento rápido e preciso, ela aplicou a pressão necessária para nocautear Ibrahim sem matá-lo. Ele vai viver, ela disse a Khalid, enquanto Ibrahim caía inconsciente. Mas vai passar o resto da vida numa prisão brasileira, respondendo por seus crimes. Khalid se aproximou dela, seus olhos brilhando com orgulho e algo mais profundo. Tem certeza de que é isso que quer? Tenho certeza de que quero uma vida onde posso escolher quem eu sou, ao invés de ter minha identidade ditada pelo sangue que corre em minhas veias. E o que você escolhe ser? Yasmin sorriu, sentindo como se estivesse verdadeiramente livre, pela primeira vez na vida. Escolho ser Yasmin Almazar, sua parceira, sua igual, sua companheira de vida. Mesmo sabendo que isso significa abraçar um mundo perigoso, especialmente por isso, você me ensinou que força real não vem de evitar perigos, mas de enfrentá-los ao lado de pessoas em quem você confia. Khalid a beijou então longo e profundo, enquanto o sol nascia sobre o cerrado, pintando o céu de tons dourados que prometiam um novo começo. 6 meses depois, Yasmin estava de pé na varanda da casa principal de Al-Sir, observando as modificações que havia implementado na propriedade. Agora havia uma escola para os filhos dos funcionários, um programa de conservação ambiental que atraía pesquisadores do mundo inteiro e parcerias com universidades para desenvolvimento de agricultura sustentável. Pensando no quê? Khalid perguntou, aparecendo ao lado dela com 2 xícaras de café. Em como a vida pode mudar completamente em questão de meses. Ela respondeu, aceitando a xícara. 6 meses atrás, eu era uma mulher sem passado definido, sem família conhecida, sem propósito além das orações diárias. E agora? Agora sou coproprietária do maior agronegócio sustentável do centro-oeste brasileiro, esposa do homem mais fascinante que já conheci, e finalmente sei exatamente quem eu escolho ser. Khalid sorriu, puxando-a para mais perto. Algum arrependimento? Apenas um. Qual? Que demorei tanto para descobrir que família verdadeira não é sobre quem te criou ou de quem você nasceu.
É sobre quem escolhe ficar ao seu lado quando tudo fica difícil. E Ibrahim, ainda pensa nele? Yasmin considerou a pergunta. Ibrahim al-Masri havia sido condenado à prisão perpétua por múltiplos crimes, incluindo assassinato, sequestro e conspiração internacional. Ela o havia visitado uma única vez na prisão, principalmente para ter certeza de que havia feito a escolha certa. Penso nele como um aviso do que eu poderia ter me tornado se tivesse escolhido o poder sobre o amor, o controle sobre a confiança. E Laila, como está se adaptando à vida aqui? Ela encontrou paz, eu acho. Ter ajudado a trazer Ibrahim à justiça deu a ela o encerramento que precisava sobre a morte da irmã. Eles ficaram em silêncio confortável, observando o movimento da fazenda. Yasmin havia descoberto que adorava a vida rural, a conexão com a terra, a sensação de estar construindo algo duradouro e significativo. Khalid? Sim? Estou grávida. Ele quase derrubou a xícara de café, virando-se para olhá-la com surpresa total. Tem certeza? Fiz 3 testes ontem, todos positivos. Khalid a pegou nos braços e a girou, ambos rindo como crianças. Como se... Sente sobre isso? Ele perguntou quando a colocou de volta no chão. Assustada, animada, grata. Yasmin tocou o ventre ainda plano. Principalmente grata por saber que nossa criança será criada com amor, verdade e a liberdade de escolher seu próprio caminho. Vai ser uma menina, Khalid disse com convicção. Como pode ter certeza? Intuição. E se for, quero chamá-la de esperança. Por quê? Porque foi isso que você trouxe para a minha vida, ele disse, beijando-a suavemente. Esperança. De que é possível recomeçar. De que o amor pode ser mais forte que o medo. De que 2 pessoas podem escolher construir algo belo, mesmo depois de ter visto o pior do mundo. Yasmin encostou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas fortes e constantes de seu coração. Eu te amo, Khalid ibn Rashid al-Mazhar. E eu te amo, Yasmin al-Mazhar. Para sempre. O sol se ergueu completamente sobre Al-Sir, banhando tudo em luz dourada. Nas pastagens, o gado pastava tranquilo. Nos campos, as máquinas começavam mais um dia de trabalho. Na escola, crianças corriam e riam no pátio. E na varanda da casa principal, 2 sobreviventes que haviam encontrado um no outro, não apenas amor, mas redenção, planejavam um futuro que seria construído sobre escolhas conscientes ao invés de destinos impostos. Yasmin havia descoberto que sua verdadeira herança não era o sangue de Ibrahim al-Masri, ou as conexões misteriosas com famílias poderosas. Sua verdadeira herança era a capacidade de escolher amor sobre medo, confiança sobre suspeita, esperança sobre desespero. E naquele momento, observando as terras infinitas do Cerrado brasileiro se estenderem até o horizonte, ela soube que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo, não como filha de alguém ou herdeira de alguma coisa, mas como Yasmin al-Mazhar, uma mulher que havia escolhido criar sua própria família, sua própria herança, seu próprio legado de amor e força. A história que havia começado com uma jovem, sendo arrancada do isolamento de um convento, terminava com uma mulher poderosa, construindo um império baseado em valores que ela mesma havia escolhido. E enquanto ela e Khalid planejavam o futuro da criança que carregava, ambos sabiam que estavam não apenas criando uma nova vida, mas também um novo tipo de família, uma onde o amor era mais forte que o sangue, onde a escolha era mais poderosa que o destino e onde 2 corações que haviam conhecido a dor profunda podiam encontrar uma felicidade que era tanto mais preciosa por ter sido conquistada, não herdada.